Meu querido e minha querida, que tem oportunidade de estar nos vendo nessa hora, seja em casa, seja no trabalho, onde você estiver, queria te dizer primeiramente que Deus te ama, Deus te quer bem, Deus te fez para te dar vitória, para você ter vida e vida em abundância. Deixa eu te falar nessa hora, deixa eu ser um pouco realista. Talvez você encare até que seja um pouco pesado, mas sabemos, todos nós já sabemos tudo que temos passado nos últimos meses. Meu querido e minha querida, nós estamos falando de milhões de pessoas que perderam suas vidas. E você está tendo a oportunidade de estar nos vendo nessa hora, porque Deus guardou e tem guardado a tua vida. Nós celebramos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, a sua palavra diz que Ele salva o seu povo. E Deus tem misericórdia de todos nós. Por isso que nessa hora você está podendo nos ouvir. Nós, como cremos no Deus vivo, nós celebramos, não porque Deus tem feito nessa hora, porque confiamos no Senhor. Saberíamos que iríamos passar por tudo isso, protegidos e guardados por Cristo, o nosso Salvador. Mas nós celebramos por tudo aquilo que Ele é, todas as promessas que Ele ainda há de cumprir em nossas vidas. Ele quer cumprir na tua vida. Quando nós celebramos e cantamos, vibramos, adoramos ao Senhor, é porque nós temos certeza, temos convicção da palavra do nosso Deus. Por isso nós nos alegramos, por isso nós celebramos aquele que salva o seu povo. E é isso que vamos cantar nessa hora, com alegria. E eu volto a repetir, meu amigo, lembre-se, milhões de pessoas tiveram as suas vidas ceifadas. E você está tendo a rica oportunidade de, neste dia, estar ouvindo a palavra do nosso Deus. Valorize essa oportunidade e cante, adore, celebre ao Deus Todo-Poderoso. Seu povo, Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Outros confiam em carros, outros confiam na força.
Deus nos abençoe nesse momento, que sejamos cada vez mais devotos à sua palavra e à sua misericórdia em nossas vidas. Vamos a um texto da palavra de Deus para a nossa meditação nesse momento. Eu vou lá em Eclesiastes, no primeiro capítulo, nos primeiros versos, a partir do primeiro verso, nós lemos assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Que Deus nos abençoe na leitura dessa palavra. Amados, a meditação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã é a seguinte: nós vivemos num mundo em constante progresso, em constante ebulição, tá? A modernidade, o avanço tecnológico, ele impede algumas coisas, né? Ele inibe algumas coisas. Por exemplo, há tempos atrás, tão pouco, né? Nós não tínhamos tempos para nada. Hoje parece que tem aí esse boom das lives no Instagram. Mas há tempos atrás, você percebia que as pessoas que estavam assistindo não passavam de 100, 200 no máximo. Hoje a gente vê chegar ao pico de quase 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Por quê? Há tempo. Existe tempo para isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Você verifica esse texto que nós acabamos de ler, tá? Num mundo de constante movimento, né? Onde as coisas não podem parar. Mas, por exemplo, aí temos a cidade de Nova York. Ela é apelidada, ela é conhecida como a cidade que não para, né? A São Paulo é a cidade que não para. Tamanho o seu movimento, tamanho a repercussão de suas atividades. E nós olhamos, nesse tempo, nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler de Eclesiastes, nós vamos achar, fica parecendo que é um texto obsoleto, parecendo um texto longe da realidade em que vivemos, em que o mundo tecnológico, o mundo que avança, o mundo que descobre coisas excelentes, não permite esse tipo de texto, não permite esse tipo de escrito em que o pregador, em que Salomão se refere. Salomão, ele fala de uma normalidade das coisas. Ele fala que existe uma rotina criada por Deus, uma rotina universal que faz parte da vida de todo ser humano, e é uma realidade sua e minha, quer queiramos ou não. É uma realidade do pobre e também uma realidade do rico. É uma realidade do negro, do branco, do cafuzo, do religioso, do não religioso. Enfim, nós somos assim. O ser humano foi constituído socialmente dentro desse segmento. Entendeu? Vivemos rotina. A rotina faz parte da nossa vida. Você acordar pela manhã, contemplar o sol ou a chuva, a brisa, poder sentar com calma diante de uma televisão ou não, tomar um café com calma, ler parte de um livro, ler a Bíblia, sem aquela coisa, aquela correria, aquela pressa que te impede de fazer essas coisas que são rotineiras, que fazem parte das nossas vidas. Então, outrora, esse texto, como eu disse, parecia um texto obsoleto, uma rotina que não se faz, não se realiza no mundo presente, no mundo atual. Mas olha como a palavra de Deus, e é aí que eu quero trabalhar
e com os irmãos. É aí que eu gostaria de deixar nessa manhã a precisão da palavra de Deus, tá? A força da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, tá? A realidade presente da palavra de Deus. Porque hoje nós vivemos tempos em que, quando você olha para esse texto de Eclesiastes, você vai dizer: que texto real, que texto presente. Porque ele fala de uma rotina, ele apregou uma rotina, não no sentido pejorativo, mas ele apregou uma rotina que é uma realidade na minha e na sua vida. Deus fez o tempo para nós vivermos. Deus fez as coisas, né? Tudo que acontece no dia a dia para nós compartilharmos e vivermos. E o tempo, a correria, a necessidade de ganhar dinheiro, a necessidade de crescer, a necessidade de fazer, de ter, nunca permitiu isso. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Diante dessa crise, nessa pandemia viral, nós somos obrigados a ficar em casa, de quarentena. Temos tempo, irmãos. Nós temos tempos agora. E esse texto passou a ser muito real. Percebe? Que Deus te abençoe. Que Deus faça essa rotina ser bênção na sua vida. Fica com Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Tua vida eu revivi. Se da morte levantasse, eu também vejo teu amor em toda a criação. Percebi
Olá, queridos irmãos, vamos meditar no texto da palavra do Senhor nesta noite. Eu gostaria de ler em Mateus, no capítulo 21, versículos 18 e 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, de manhã, ao voltar à cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não achou nela senão folhas somente. E disse Jesus: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu quero meditar junto com os irmãos nesta noite a respeito da questão dos frutos de uma árvore, dos frutos que nós produzimos. Claro que o Senhor Jesus Cristo aqui usou uma alegoria para que pudesse ensinar aos seus apóstolos, aos seus discípulos e a todos nós a respeito justamente da produção dos frutos, daquilo que nós produzimos enquanto seres viventes. Se nós fizermos a comparação entre o texto de Mateus e o texto simultâneo a este, contando a mesma história que está em Marcos, nós vamos ver que Marcos ele é mais detalhista nesse momento, e ele diz que, embora Jesus Cristo tivesse se aproximado desta árvore, da figueira, em Marcos está dizendo que não era o tempo da produção de figos. Portanto, se nós compararmos os dois textos, vamos ver que a figueira, esse tempo não era da produção de figos. Então, esta figueira, ela não estava fora do seu padrão normal de existência, olhando para o texto de Marcos. Aqui, Mateus ele não dá essa referência. Porém, Jesus, ele ao se aproximar logo pela manhã, nos diz o texto, versículo 18, logo pela manhã, ele voltando da cidade, ele estava vindo, saindo da cidade, ele se depara, ele vê a realidade da fome, né? Jesus Cristo, ele guardava em si essas duas esferas de vida, a realidade humana e a realidade espiritual. E ele, como ser humano, ele tem fome, como nós encontramos em alguns momentos o texto bíblico falando sobre Jesus tendo fome, Jesus tendo sede, Jesus chorando, Jesus sentindo cansaço físico. Então, Jesus Cristo, ele tinha também essa figura humana. E como ser humano, ele teve fome e se aproximou de uma figueira. Provavelmente a figueira estava muito viçosa, muito bonita, com uma aparência de uma árvore saudável. E Jesus Cristo se aproxima daquela figueira para buscar ter nela, tirar dela os frutos para que pudesse se alimentar, tirar figos. E quando ele chega próximo, ele observa que nada mais tinha nesta árvore do que folhas, somente folhas. E ele olha para essa árvore como que dizendo, você era para produzir frutos, produzir figo, e ele amaldiçoa aquela árvore, determinando que ela não mais produzisse frutos em toda a sua vida, e ela seca. Nós não lemos a continuidade do texto, mas os seus apóstolos, eles ficam assim, maravilhados, né? Meio que olhando e não conseguindo compreender aquele fato. E eles dizem, mas como o Senhor imediatamente determinou que essa figueira não produzisse mais, e ela imediatamente secou, um ato imediato. E Jesus Cristo, ele dá continuidade ao seu ensinamento, aos seus apóstolos, quando ele diz, olha, vocês não prefiram ficar abismados diante do que vocês viram, porque este poder com que eu mencionei para que ela secasse e ela secou, ela deixou de produzir os seus frutos, vocês também podem fazer, desde que vocês exerçam a fé pela qual vocês estão sendo chamados a crer. E não somente produzirão efeitos como esse que eu acabei de realizar, mas também irão realizar efeitos muito maiores ao ver um monte que talvez esteja deslocado, colocado em um lugar que não deveria ser. Vocês poderão dar ordens
e este monte, esta elevação, irá se transportar para um outro lugar. Claro que Jesus estava fazendo uma observação para que eles percebessem o potencial da fé, o potencial da crença, para que também eles pudessem perceber que eles eram capazes e tão capazes quanto a Jesus. Claro que guardado as devidas proporções. Então eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, baseado nessa história, para que nós compreendêssemos quais os ensinamentos que Jesus deseja trazer para nós nesta noite. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque são lições de Cristo, ele trazendo-nos ensinamentos ao nosso coração. Preste atenção. O primeiro ensinamento que nós encontramos aqui nesse texto é uma avaliação que precisamos fazer para a nossa vida. Na analogia, olhando para essa história e buscando uma razão para uma comparação com a nossa vida, nós seríamos essa árvore, essa figueira. E como figueira, a árvore deveria produzir frutos, produzir figos, e a folhagem faria parte da sua roupagem, fazia parte da sua indumentária. Não era a função da figueira produzir folhas, a função da figueira é produzir frutos. E é por isso que Jesus Cristo se aproxima dela e exige a produção dos frutos. Questiona por que ela não estava produzindo frutos, produzindo figos. Jesus Cristo nessa noite nos vê a mim e a você como esta figueira. E qual é a nossa função em Cristo? Produzir frutos. Os nossos frutos serão reconhecidos por Deus. Mas muitas vezes, meus queridos, nós estamos produzindo folhas. Nós estamos produzindo a aparência. Nós estamos produzindo a roupagem. E não estamos produzindo o conteúdo. Nós não estamos, às vezes, produzindo a razão do nosso ser. A palavra do Senhor nos diz que nós nascemos em Jesus e nascemos para produzir frutos. E o texto bíblico diz que os frutos que nós precisamos produzir não podem ser frutos que perecem, mas frutos que permanecem. A pergunta agora, nesse instante, é o seguinte: o que você, como figueira, está produzindo em nome de Jesus? Você tem produzido frutos ou tem produzido folhas? Se você tem produzido frutos, você tem ganho pessoas para Jesus. Neste período de pandemia, você tem sido instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas que, através das suas orações, através da sua comunicação, através da sua evangelização, você tem feito com que pessoas passem a crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você tem produzido frutos, você tem olhado para pessoas carentes e necessitadas e tem estado ao lado, procurando produzir nos frutos que você produz em nome de Cristo, fazer com que o Evangelho do Senhor Jesus traga paz e esperança ao coração das pessoas. Se você, depois que aceitou a Jesus, tem produzido frutos, agora está indo à sua mente todas as pessoas que se aproximaram do Evangelho e aceitaram a Jesus como Salvador através da sua pregação, através da sua orientação espiritual, através das suas orações, através da explanação da palavra do Senhor que você tem feito, através dos exemplos, do testemunho que você tem dado para que as pessoas possam crer e acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Se você tem produzido frutos, você tem feito com que pessoas que estavam escravizadas pelo pecado, pessoas que estavam totalmente mortas para Jesus, para Deus, que não olhavam para o Senhor, começaram a sinalizar um olhar para Cristo. E começou agora a surgir vida em seu coração, porque eles foram sinalizados por você de que eles eram alvo da misericórdia do Senhor. Se você produz fruto, você agora está percebendo que existem pessoas que estão ao seu lado que eram verdadeiros incrédulos, que não acreditavam em Deus, que não conheciam a Jesus,
e que através do seu testemunho começaram a perceber que vale a pena acreditar em Jesus como o Salvador e como o Senhor da vida. Você foi chamado, meu querido irmão, para produzir frutos. Mas pode ser que agora, olhando para a sua vida, você comece a perceber que você só está produzindo folhas, somente folhagens. O que seria isso? Seria justamente a produção de coisas pelas quais nós não fomos chamados. São as aparências do Evangelho. É aquele crente que está muito bem com Deus, está muito bem com a igreja, está muito bem com o Evangelho, está muito bem com a sua fé, está muito bem com a religião, não tem problema nenhum de ser um crente, um evangélico, mas enquanto as coisas aparentemente estão bem, quando não tem nada que lhe atrapalhe, quando não tem nada que lhe dificulte, quando não tem nada que lhe conduza às dificuldades emocionais, afetivas e às dificuldades do dia a dia do nosso cotidiano. Enquanto nada de mal acontece, enquanto as dificuldades não aparecem, muitas pessoas que produzem folhas, estão totalmente com uma roupagem bonita. É aquela árvore, de vez em quando nós encontramos pessoas que dizem assim, olha, que árvore bonita. Mas o dono diz, olha, embora ela seja bonita, até hoje ela não produziu fruto. Talvez você tenha uma árvore dessa aí no seu quintal. Uma árvore que não tem nenhum traço de brocas, de doença. Uma árvore que produz folhas bonitas, que ela tem uma roupagem bonita, mas tem passado anos e anos e nenhum fruto aparece. Você plantou essa árvore no seu quintal, não foi para que ela fosse uma árvore bela, mas para que fosse uma árvore que pudesse produzir frutos. Mas os frutos não aparecem e vai chegar o momento em que você vai cortar essa árvore. Não que ela não seja uma árvore bela, mas é uma árvore que não produz frutos. Existem muitos crentes que vivem da sua roupagem, não produz frutos, não evangeliza ninguém, não ora por ninguém, não fala de Cristo com ninguém, não testemunha do Evangelho, vive um Evangelho razoável, que ninguém pode criticar, mas também ninguém pode elogiar. Você convive em alguns ambientes e ninguém reconhece que você é um evangélico, ninguém reconhece que você pode transformar esse mundo pela palavra do Senhor. Você é um crente mediano, você é um crente que não atrapalha o Evangelho, mas também não produz frutos para o Evangelho. Jesus Cristo está contemplando a sua vida e a minha vida da mesma maneira que ele contemplou aquela figueira. No momento em que ele precisou dos frutos, ele recorre àquela figueira porque viu que existia uma vida saudável na sua folhagem. Mas quando ele se aproxima, ele percebe que aquela figueira não produzia frutos. Meu querido irmão, você tem produzido os frutos para Jesus Cristo? Você tem produzido frutos para o Evangelho? Você tem produzido frutos para o seu Salvador? E aonde estão os seus frutos? Aonde estão a produção que em nome de Jesus você poderia dar e deveria dar? O que você tem produzido? Frutos ou folhas? Essa figueira produziu folhas. E Jesus Cristo não concordou com a sua produção e repreendeu para que ela jamais, nunca mais, viesse a produzir frutos. Você não pode ficar do jeito que você está. Aproveite esse período de pandemia e se você está produzindo folhas que não alimentam, produzam frutos que produzem para a vida de pessoas que estão carentes e famintas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Produza vida na sua história, através da sua vida de oração, através da sua vida de evangelização, através do seu testemunho pessoal. Promova o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Nesse período de pandemia, anuncie as boas novas de salvação. Fale aos seus familiares que faz diferença acreditar em Jesus. Fale com seus amigos da escola, do trabalho. Faça
Fale através das lives que você pode produzir, dos grupos que você participa. Olha, tem feito diferença na minha vida e fará diferença na sua vida crer no Evangelho de Jesus Cristo. E com certeza você deixará de produzir somente folhas e passará a produzir frutos. Frutos esses que vão glorificar a Jesus, que vão alegrar o coração de Deus e vão produzir novas vidas para o Evangelho do Senhor. Eu fico pensando qual seria a outra vertente desta história. Se por acaso quando Cristo se aproxima dessa figueira e ele percebe que ela não somente tinha uma roupagem, uma folhagem bonita, mas também ela tivesse frutos e frutos viçosos, ela seria uma figueira abençoada pelo Senhor. Jesus Cristo iria estender as suas mãos e dizer: eu profetizo, eu determino que você produza mais frutos, e frutos cada vez mais viçosos, mais bonitos, que alimente a todos aqueles que se aproximam de você. Deus daria vigor àquela figueira. É assim também, meu querido irmão, você que está assistindo agora essa palavra. Se você é uma árvore no Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos os ramos, e os ramos estão ligados à videira. E quando estamos ligados em Jesus, nós produzimos muitos frutos e frutos viçosos. Nessa noite eu quero determinar em nome de Jesus que você seja uma figueira que pare de produzir somente folhas, mas que produza também frutos, e frutos viçosos e abençoados pelo Senhor. Mas também eu quero falar a você, meu querido amigo, você que está participando desse culto, que ainda não é um evangélico, ou que ainda não, que está afastado da igreja. Você não pode continuar do jeito que você está. Você não deve continuar do jeito que você está. Se você está insatisfeito com a sua vida, o que está precisando na sua história é Jesus. Jesus quer entrar na sua história e fazer com que você pare somente de produzir folhas. O que seria produzir folhas? Você é uma pessoa que tem um bom caráter, você é uma pessoa que tem dignidade, é uma pessoa que tem uma boa moralidade, você tem consciência do cristianismo, você é uma pessoa que ama a igreja, ama a Deus, você é uma pessoa que conhece os cânticos, é uma pessoa que não tem vícios, não bebe, não joga, não fuma e outros vícios por aí. Você é uma pessoa que quando as pessoas olham, dizem: olha, parece até que ele é crente, parece até que ele é evangélico. Mas você sabe que você está produzindo somente folhas. Você está produzindo efeitos aparentes, em que todos achem que você está bem. Mas no fundo do seu coração, você sabe que você não está bem. Você não está produzindo verdadeiramente frutos que lhe levem à salvação. Portanto, nesta noite eu quero convidar você para que você aceite a Jesus como Salvador. Deixe Jesus fazer com que no seu coração passe a surgir, produzir frutos. E o texto que eu citei alguns instantes atrás, que a vontade de Deus é que nós possamos produzir frutos, não frutos que perecem. Quando nós produzimos folhas, nós produzimos frutos, ou aliás, produzimos coisas perecíveis. Mas quando nós produzimos frutos, a palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos produzir frutos não que pereçam, mas frutos que permaneçam. E quais são os frutos que podem permanecer? A salvação em Cristo Jesus. A salvação que Jesus nessa noite lhe oferece é uma salvação eterna. A fé é um fruto que não perece, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se provam, mas que se esperam. A esperança é um fruto que permanece, porque quando nós temos a nossa esperança baseada em Jesus, Ele nunca nos decepciona. Portanto, nessa noite, eu quero convidar você que ainda não aceitou a Jesus, você que está afastado da igreja, para que você venha para a presença de Cristo e deixe Jesus fazer a diferença na sua história. Não que Ele vá produzir frutos que perecem, mas frutos que permaneçam.
a sua paz, a alegria, a felicidade que Jesus quer lhe dar são frutos que permanecem. Já pensou em enfrentar todo esse período de dificuldades que estamos atravessando, enfrentá-lo com paz, com alegria, com fé, com esperança? É isso que Jesus deseja promover, proporcionar a sua vida ao seu coração. Mas o que você tem que fazer? Acreditar em Cristo, esperar em Jesus, confiar inabalavelmente nele, depositar a sua fé em Cristo, porque é Ele quem faz com que tudo aquilo que precisamos possa ser alcançado para a honra e glória do nome do Senhor. Que essa noite seja uma noite de salvação para a sua vida e que você creia inabalavelmente que Jesus é o Senhor da sua história e que Ele vai transformar a sua vida, fazer com que esse momento difícil seja conduzido por Ele, para que Ele possa manifestar o seu poder, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Creia no poder do Senhor e com certeza Jesus fará a diferença em sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, muito obrigado por estas vidas, irmãos em Cristo, que talvez até agora estivessem preocupados com a sua folhagem, mas agora percebem que precisam estar preocupados com o fruto, aquilo que Cristo tem produzido em seu coração, aquilo que Cristo requer de nós. Produzimos frutos que permaneçam, almas que sejam alcançadas, vidas que sejam, ó Deus, alcançadas pelo Evangelho de Jesus, através dos frutos que nós produzimos pelo Evangelho que habita em nós. Rogamos as tuas bênçãos também para aqueles, ó Deus, que estão participando do culto, que ainda não te conhecem, e aqueles também que estão afastados da tua casa, que eles voltem e venham para a tua presença, para que possam deixar de viver os atos artificiais da religião e da fé, mas que se aprofundem no Evangelho de Jesus e deixem que os frutos venham fluir em sua vida, frutos da esperança, frutos da fé, frutos da consciência espiritual, e possam também produzir frutos, levando esse Evangelho aos seus familiares, aos seus amigos, e assim o Evangelho do Senhor Jesus esteja efetuando aquilo que lhe é mister, que é a salvação de toda a humanidade. Abençoe-nos nessa noite e que os frutos dessa palavra sejam produzidos em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Ouvimos o Filho unigênito do Pai.
Queridos, chegamos ao término do culto dessa noite. A nossa oração é que você tenha sido abençoado pelo Senhor. Continuamos orando para que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Ele vai continuar abençoando a sua vida. Creia nisso, continue na certeza de que o nosso Deus é um Deus da misericórdia, um Deus da bondade, e Ele continua visitando o seu coração. Tenha fé, esse tempo vai passar e todos nós iremos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que domingo que vem, hoje nós tivemos a ceia pela manhã, domingo que vem nós voltamos à nossa mesma rotina da escola bíblica dominical. O irmão Marcelo estará lecionando no próximo domingo às 9 horas da manhã. Será disponibilizado daqui a pouco nos grupos da igreja as leituras bíblicas diárias para que você possa acompanhar dia após dia a leitura. E também nós tiramos uma cópia da imagem, espero que você consiga entender, da lição que será aplicada. Então nós iremos disponibilizar nos grupos da igreja para que você possa em casa também fazer a leitura da lição que o Marcelo estará lecionando no domingo, para facilitar o seu estudo. Então, daqui a pouco estaremos disponibilizando a leitura bíblica, as leituras da semana e também a imagem das páginas da revista que tem o tema que será trabalhado pelo Marcelo, para você trabalhar e estudar durante a semana. Não deixe de participar da escola bíblica dominical. Também quero lembrar aos irmãos que quarta-feira é o nosso próximo culto de oração. A igreja já está voltando à sua rotina e por enquanto estamos retornando através dos cultos de oração. Quarta-feira o santuário estará aberto de 17 às 19, de 5 às 7 para a oração. E o culto de oração estará acontecendo de 5h30 até às 6h30 da tarde. De 5h30 às 6h30, culto de oração na quarta-feira no santuário. Não falte, participe do culto de oração, guardado todos os protocolos necessários para que você possa estar no santuário do Senhor. Também quero alertar os irmãos que temos uma campanha vitoriosa acontecendo na igreja. Através dos nossos dízimos e ofertas, temos conseguido, graças ao Senhor, para a honra e glória do nome de Deus, temos conseguido pagar todas as nossas necessidades financeiras. Então, quero novamente convocar a todo o povo de Deus para que possam realizar, pagar, né? Colocar no altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, ou através da ida sua ao santuário, ou através dos depósitos bancários, ou então pedindo para que algum irmão possa ir até a sua casa para recolher o seu dízimo e sua oferta. Lembrando também dos gêneros alimentícios. Não vamos deixar a peteca cair nesse momento, tá? Então, se você pode e deseja contribuir, faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E também eu quero encerrar nesse momento parabenizando os irmãos que estarão fazendo aniversário no passar desta semana. Então nós temos a irmã Paula na terça-feira, dia 7, completando mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, tá, Paula? E que você seja sempre essa bênção na vida da sua igreja. Temos a irmã Gisele, que estará completando mais um aninho de vida na quarta-feira, dia 8. Gisele, que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua vida, que Deus acompanhe a sua história e lembre que você é uma grande vencedora em nome do Senhor Jesus. E no dia 11, no sábado, é o aniversário do nosso diácono, irmão Jorge Cunha, o Jorjão, não é? Jorjão, que Deus te abençoe, que Deus marque a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus seja sempre com você. E dentre tantas bênçãos que você vai conseguir alcançar neste ano, você vai conseguir ver o seu Fluminense sendo campeão. Não sei se brasileiro, não sei se da Copa do Brasil, ou quem sabe até campeão do mundo, né? Mas Deus vai te abençoar. E enquanto essa bênção do Fluminense não chega, que todas as demais bênçãos continuem acontecendo na sua vida, tá bom, Jorge? É a oração não somente minha, mas a oração de todos nós que te amamos bastante. Cuide dessa saúde e sei que você tem feito algumas artes, fugindo de casa, saindo de casa para fazer coisas que não deveria fazer. Então, fique em casa, Jorge. Esse é o apelo de todos nós que amamos você. E que Deus possa abençoar a Paula, a Gisele e o Jorge para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado mais uma vez aos nossos amigos visitantes
Que Deus abençoe a sua vida. Estamos orando por você e continuaremos orando por você. E você muito nos faz bem participando do culto da igreja. Vamos à presença do nosso Senhor mais uma vez em oração. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que oferecemos a Ti e a certeza de que o Senhor esteve nos ouvindo e recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado pela Tua palavra em nossas vidas e o nosso compromisso é produzir frutos em nome do Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor pela vida de Paula, pela vida de Gisele e pela vida do Jorge. Que Tu possas abençoar os Teus filhos e que sejam eles agraciados pelo Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos amigos visitantes. Que todos nós tenhamos uma semana plena no Senhor, abençoadíssima pelo Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as mais doces, ricas e meigas consolações do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma semana de paz, de bênção, nós profetizamos sobre a sua vida em nome de Jesus.